Bom dia, galera. Estou já aqui de olho no chat. Espero que todos estejam bem, tenham dormido bem, tá? Hoje é nossa primeira live aí com cara de café da manhã. A gente teve uma essa semana com cara de happy hour à noite. Agora a gente tem uma com cara de café da manhã. Hoje, já que temos a presença ilustre do Paulo aí, eu e Marcel vamos mediar a live. Não chegamos a um consenso, então vamos os dois, já que todo mundo quer perguntar. Boa. Vou dar só um tempinho, um minutinho para o pessoal chegar. Se ajustar na cadeira, né, Bruno? Fica à vontade, puxa seu cafezinho, seu suco de laranja, sua café, água. isso aí. Gente, bom dia, tá? Muito obrigado aí a todos que acordaram um pouquinho mais cedo hoje aí para acompanhar esse encontro digital. Vou pedir para o pessoal do marketing ficar de olho para não deixar ninguém entrar no microfone, entrar nas câmeras. E hoje a gente tem aí a honra de receber o Paulo, tá? O Paulo Gama, que é analista político da XP, tá? Ele passa a maior parte do tempo lá em Brasília, enfim, conversando na Câmara, no Senado, entendendo ali um pouco do que está acontecendo em Brasília e traduzindo para toda a XP, inclusive para a gente aqui na InvestSmart. Paulo, primeiramente, bom dia. Tá? Muito bom obrigado. Dia, Bruno. Bom dia, Marcel. Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Obrigado aí pelo espaço. Pô. Muito obrigado aí por dedicar essa manhã para falar com a gente aqui. A gente já tem aqui alguns clientes, muitos assessores da InvestSmart já online. Antes da gente entrar na discussão política em si, ia pedir para você se apresentar um pouquinho, o pessoal que não te conhece, falar um pouco da sua história, um pouco do seu dia a dia. A gente estava conversando aqui antes, você falou que você tem quase uma rotina de parlamentar, que você passa Brasília, São Paulo, Rio. Assim. Conta um pouquinho para a gente de você aí, por favor. Pô, vamos lá. Primeiro, obrigado, Bruno, Marcel, a turma toda aí enfim, que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu sou, enfim, Paulo Gama, sou analista, faço parte do time de análise política da XP, né? A gente construiu um time que hoje tem 5 pessoas que se dedicam a cobrir exclusivamente política, por conta aí do peso, que as decisões lá de Brasília não passaram a ter, mas começaram a ser vistas como mais relevantes para a tomada de decisão de investimento, né? O time começa em 2015, naquele período de pré-impeachment, em que você tinha aí 2 caminhos muito claros, né? Ou você continuava com aquela política econômica que ia levar o país a quebrar, ou você tinha aquela ideia da ponte para o futuro, aquele plano que foi implementado no final, acho que foi o primeiro programa eleitoral de governo, não era eleitoral, mas era eleitoral no final das contas, que acabou implementado de verdade, que conduziu aí ao começo de uma recuperação. Então, nesse momento que era uma decisão muito binária, o mercado começou a olhar demais para isso e a XP criou esse time. Em 2015 ele foi crescendo, em 2017 eu me juntei ao time, 3 anos agora já de XP, e é exatamente isso que você disse, Bruno. A gente tenta traduzir um pouquinho do que acontece em Brasília, e eu brincava com o Marcel no começo, tentar dar um pouquinho de previsibilidade aí para a turma. É difícil, o Brasil, a gente brincava uma frase que se consagrou aí, é um país em que até o passado é imprevisível, né, quanto mais o futuro. Mas é um pouco disso que a gente tenta fazer. Eu já cubro política há 10 anos, 11 anos agora, 2020. Trabalhei bastante tempo como repórter da Folha de São Paulo. Fiquei em Brasília exclusivamente até 2017, quando eu venho para a XP, que eu comecei isso que se chamou aí de rotina parlamentar, porque eu passo as pontas da semana em São Paulo e Rio de Janeiro, visitando cliente, visitando escritório, tentando passar um pouquinho do panorama que a gente vê por Brasília, mas terça, quarta e quinta, geralmente, eu estou por Brasília, conversando por lá, no Congresso, no governo, tentando limpar ruído, escuto muita demanda também do que o mercado está olhando, porque essa é um pouco, acho que, da diferença do trabalho que a gente tenta fazer, né? É acompanhar Brasília com o viés e com o olhar que o mercado quer ter, limpar ruído mesmo, entender quais são as pautas que estão movimentando o mercado, quais são as pautas que os fundos, que os bancos estão demandando e estão tentando entender no detalhe, para que a gente consiga trazer uma informação, de novo, limpa de ruído e que se traduza em tomada de decisão, né? Que todo mundo que escute, enfim, que a gente ajude a compor o cenário para quem precisa tomar decisão de investimento, conseguir ter um pouquinho mais de previsibilidade, se é que é possível, nesse cenário conturbado que a gente está enfrentando por aqui. Esse é um pouquinho do meu dia a dia e da nossa equipe lá. E, de novo, é um prazer estar com vocês aqui. Legal, Paulo, que eu fico imaginando assim, né? Se antes já era difícil de prever, agora então tá mais ainda, né, Paulo? E como você comentou, agora, poxa, uma sexta-feira, 11 horas da noite, tendo votação.
Até uma Exato. pergunta para a gente ir para o aspecto comportamental de Brasília hoje em dia. Cara, a gente já tem alguns pontos que muitas vezes a gente fica em dúvida. Poxa, será que os caras trabalham todo dia? Agora que eles aprenderam o trabalho via online, o home office, será que o custo com passagem diminui, rapaz? Mas Porque você vê parece que que agora vão ficar direto, né? Mas esse é um ponto relevante de fato. Tem muita gente falando disso. Pô. O Rodrigo Maia, enfim, presidente da Câmara, né, ele fez uma devolução ao Tesouro aí de 150 milhões de reais que foram economizados, que pretende, né, economizar nesse período. Então teve um enxugamento de fato de custo aí que vai ser importante. Tem um assim, ainda tem deputado, senador principalmente, que tem receio um pouco de aprovação, de alteração constitucional por meio virtual. Ontem isso foi falado bastante, né? Eles abriram exceção para essa PEC do orçamento de guerra e do Banco Central, que a gente vai detalhar aí para frente, mas ainda tem uma turma um pouco receosa de mudar completamente os hábitos. Mas, de fato, assim, da parte funcional, não tem nenhum problema. Todo mundo tem conseguido lá usar, eles usam o Zoom, o mesmo aplicativo que a gente. A parte de tecnologia lá da Câmara e do Senado conseguiu desenvolver um ponto legal do aplicativo. Eles usam um aplicativo para votar. O aplicativo, quando você vota, ele tira uma foto pela câmera do celular, então ele registra se quem votou foi de fato parlamentar ou não. Eles deram uma corrida lá, já teve demanda de países de fora para entender como é que foi o sistema de votação online implementado pela Câmara e pelo Senado. Não sei se é um negócio que veio para ficar completamente, mas pô, mudou rotina assim. O que eu digo, o que eles mesmos brincam lá, nada vai substituir a conversa do cafezinho que tem do lado dos plenários lá. Isso não vai mesmo. E o Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, eu conversava com ele ontem sobre perspectiva da votação da PEC, né? E ele dizia, rapaz, se todo mundo tivesse aqui em Brasília, era muito mais fácil. Eu conseguia te dar o placar com 100% de certeza. Eletronicamente é um pouco mais difícil, porque aí você tem que chamar no WhatsApp, chamar na ligação, é um pouco mais complicado. Mas algumas das coisas vieram para ficar sim. Eu acho que alguma mudança de rotina a gente tem de ter. Acho que o sistema que eles implementaram tem data para acabar, né? Ele está explícito lá que é durante os períodos de pandemia. Mas acho que nada impede que em algum outro momento de excepcionalidade, assim, eles queiram implementar isso de novo, não. Acho que a gente tem algumas mudanças aí de rotina que vieram para ficar assim. Verdade, verdade. Assim, muita coisa que a gente começou a fazer, isso é engraçado você falar que acontece lá em Brasília, que aconteceu um pouco com a gente também. A gente, na pressa, né, de se adaptar e se reinventar, começou a testar um monte de coisa e coisas que a gente testou e deram certo, com certeza vão continuar no período pós-lockdown, enfim, pós-confinamento. Isso é bem interessante. Queria lembrar a galera, tá? Eu tô com o chat aberto aqui, preciso ver quando eu olho para o lado. Então, usem bastante o chat, tá? Eu acho que a gente vai ter uma pauta mega extensa hoje, dificilmente vai caber em 1 hora, mas a gente vai tentar. Paulo, antes de a gente talvez entrar em assuntos específicos, você quer dar uma foto panorâmica ali bem superficial, até para dar margem para o pessoal começar a perguntar, etc. Vamos lá, traçar um ponto do que a gente tem olhado e tentar sempre levar as principais demandas que a gente escuta dos bancos, dos fundos, que acho que ajuda a pautar a turma também. Vou começar até por um gancho que a gente falou de sexta-feira à noite, os deputados trabalhando para votar a PEC, para votar a urgência de plano de socorro aos estados. Acho que isso é muito simbólico do momento que a gente está. Tá? A gente vou fazer uma retrospectiva 19 para entrar em 2020, que acho que ajuda a entender um pouquinho. 2019 foi, enfim, primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Governo que foi eleito com um discurso diferente, de abordagem diferente na relação política com o Congresso, provocou atrito, tudo que é novo provoca atrito de verdade, né? Você tinha lá peças que estavam acostumadas a agir de um determinado jeito, quando vem uma coisa nova, até que as coisas se ajustem, provoca atrito. Acho que não se ajustaram ainda e não vão se ajustar no médio prazo, mas enfim. Mas estabeleceu-se uma rotina um pouco diferente, porque você tinha a Câmara, o Senado sempre foram vistos meio como vilão, né, dessa disputa, justamente os caras que não trabalham, os caras que só querem embarrear e travar o país. Quando vem essa tentativa de relação nova, uma pauta que era a pauta principal do governo em 2019, que era a reforma da Previdência, já discutida havia bastante tempo, até pelo governo anterior, do Michel Temer, teve essa discussão na eleição. O Congresso tenta inverter um pouco o jogo, né? Então ele vai dizer, não é a gente que trava a pauta, é o contrário. O Rodrigo Maia vai lá a público e diz, a Câmara, o Senado também, mas ele em nome da Câmara dizendo, é a gente que vai conduzir essa agenda de retomada do país. Isso funciona em 2019, quer dizer, as negociações, as conversas acontecem de uma outra maneira, mas funciona, né? Você entrega em 2019 uma reforma da Previdência que era maior até do que a reforma que o mercado estimava.
a gente escuta bastante o mercado também, né? Então, a gente costuma fazer essas pesquisas com os investidores institucionais, e eu me lembro que a mediana lá da aposta da turma era de uma reforma de 600 ou 700 bilhões de reais. O Congresso e o governo entregam uma reforma de 830, se somar tudo junto, bate no trilhão que o Paulo Guedes queria. Então, você tem uma surpresa positiva em 2019, e aí você entra em 2020 um pouco nessa dúvida, né? Essa agenda reformista vai ter continuidade ou não vai? Se ainda tinha a reforma tributária e reforma administrativa, o governo ainda não tinha mandado, mas estava em discussão lá no Congresso, por, enfim, esforço próprio lá dos deputados, uma participação do governo que ia se acentuar daqui para frente. Tinha aquelas 3 PECs mais estruturais que estavam tramitando no Senado, que era a PEC emergencial, a PEC dos fundos, que ajuda o governo no manejo da dívida, e a PEC do Pacto Federativo. É nome pra caramba, mas são propostas que meio que reorganizavam a estrutura do Estado. E você tinha um pouco dessa dúvida. O Congresso vai conseguir manter essa disposição de continuar fazendo as reformas, apesar dos ruídos que a gente tem? Era um pouco essa dúvida que o mercado se colocava até o comecinho do ano. Quando você tem a crise do corona chegando com força, essa agenda toda é a primeira coisa que vai para a quarentena. Porque aí, enfim, não há mais se falar de ajuste, quer dizer, você inverte um pouco a chave, o que tem se demandado, e aí os economistas todos acho que são consensuais nesse sentido, é que você precisa de gasto, precisa do governo gastando, do governo injetando recursos. Então você altera essa chave de uma discussão se o Congresso ia continuar essa agenda reformista ou não, para uma agenda agora que é, pô, onde é que a gente vai gastar esse dinheiro que a gente não tem, mas que, enfim, vai se dar um jeito aí, vai emitir título, vai expandir o déficit, mas a gente criou-se dinheiro para gastar nisso. Como é que a gente gasta? Então, isso que mostra e que acho que explica um pouquinho do Congresso da sexta-feira, às 11h30 da noite, discutindo ainda plano de socorro aos estados, discutindo essas PECs do orçamento de guerra, do Banco Central. Quer dizer, criou-se no Congresso uma vontade muito grande de falar, pô, a gente precisa mostrar trabalho, precisa mostrar serviço, precisa mostrar que está aí. Então, a gente chegou um pouco nesse ponto. E aí, enfim, nosso trabalho, às vezes, é ser um pouco advogado do diabo, que é olhar o quadro e ver onde é que estão os riscos, né? A gente, enfim, trabalha monitorando o risco, na verdade. E aí, acho que vale entrar nos 2 riscos principais que acho que a gente tem agora, pensando, enfim, em contas públicas, fiscal, gasto do governo, e depois a gente já passa aí para as perguntas e para o bate-papo. O ponto é o seguinte, a gente tem esse atrito notório aí, né, entre equipe econômica, Planalto e Câmara. No comecinho da crise, esse atrito se elevou um pouquinho. Acho que vale recapitular, né? Quando já tinha o Mandetta lá dando entrevista, cobrando a OMS para declarar pandemia, aquela coisa toda, o Ministério da Economia ainda estava um pouco enclausurado, vamos dizer assim. Aí você teve um momento que às vezes passa batido na quantidade de coisa no noticiário, mas que lá para Brasília foi muito simbólico. Foi uma primeira entrevista do Rodrigo Maia cobrando o Ministério da Economia por medidas emergenciais, e a resposta que veio do Ministério da Economia foi dizer que todas as medidas importantes já tinham sido encaminhadas para a Câmara e que bastava agora a Câmara e o Senado tratarem dessas medidas que as coisas iam se resolver. Paulo Guedes mandou um ofício formal para o Rodrigo e para o Davi Alcolumbre dizendo isso. Isso aí foi um primeiro momento que não pegou bem, porque você já tinha um momento de necessidade de medidas e o governo, a sensação que teve por lá foi meio que lavou as mãos e disse para tocar o que precisava, que já estava por lá. Isso acabou criando uma espécie de vácuo, vamos dizer assim, no comecinho, em que os deputados e senadores disseram, pô, a gente precisa aprovar alguma coisa, a gente precisa produzir lei e precisa ser coisa emergencial para agora. Então, se eles estavam querendo produzir, eles estavam querendo aparecer, estavam querendo justificar por que estavam lá e não vinha nada do governo, o que aconteceu foi que eles começaram a pegar, enfim, abre gaveta para ver o que é que tem de legal nas gavetas aí para a gente produzir. E aí você criou, talvez, acho que isso é que se reflete um pouquinho agora, um espaço em que os deputados e senadores cresceram um pouquinho para cima dessa agenda, e aí é um primeiro risco que a gente monitora, que é o quanto essa agenda pode fugir do que estava sendo estruturado pelo Ministério da Economia. Porque, enfim, é mais fácil quando você tem uma agenda com começo, meio e fim, você conseguir atingir esse norte, né? Quando você tem um pouco de espaço, cada um começa a puxar um pouco para o seu setor, e aí você, enfim, consegue algumas coisas boas, ideias legais, mas coisas nem tão legais assim, que colocam um pouco em risco, não o ajuste desse ano, porque o ajuste desse ano já não existe mais, né? Mas o ajuste para os anos seguintes, que é muito do que acho que todos os economistas têm um pouco de receio. Conseguir restringir esse gasto emergencial a esse período de crise e evitar que esse gasto transborde para os anos seguintes.
foi um pouco do que a gente teve em 2008 e 2009, né? Aquela crise lá que exigia também uma injeção de recursos, mas você acabou fazendo desoneração para setores específicos que se arrastaram e contribuíram muito para o cenário de deterioração fiscal que a gente teve nos anos seguintes. Então, acho que um primeiro risco que enfim, monitorado é o quanto isso pode acontecer de novo esse ano e quais são as chances disso acontecer. E aí eu digo, quanto mais atrito a gente tiver, quanto mais ruído tiver entre o Ministério da Economia e Congresso, quanto menos estruturada tiver essa agenda em discussão, mais problemática passa a ser a saída disso. Um exemplo bom que acho que dá para dar é a discussão inicial, que era o plano Mansueto, né, o plano de recuperação dos estados, e os projetos que foram se sucedendo a ele dentro disso. O plano Mansueto, o que era? Você exigia algumas contrapartidas dos estados, em troca disso você aliviava pagamento de dívida, dava um pouquinho mais de espaço para eles gastarem agora, desde que eles se comprometessem com ajuste no futuro. O compromisso com ajuste no futuro acabou ficando de fora, você incluiu lá alguns dispositivos que aumentavam a capacidade de endividamento dos estados sem esse compromisso com ajuste no futuro, o que o Ministério da Economia achava que podia afetar as contas públicas para frente, porque quer dizer, o Tesouro entra como garantidor dessa dívida dos estados, se os estados não pagarem, em última instância é o próprio Tesouro quem vai ter de arcar com isso lá na frente. Então era uma medida emergencial para agora que estava comprometendo as contas do governo para os anos futuros. Esse acho que foi o primeira grande bomba que foi discutida. Isso acabou saindo, né? O texto que foi aprovado na Câmara não é ainda o que o Ministério da Economia queria, mas pelo menos essa pauta mais bomba, aí, vamos chamar assim, acabou ficando de fora. Mas é um exemplo de projeto, por exemplo, que por conta dessa ausência de conversa e dessa falta de norte completo, acabou ganhando tração. Um outro exemplo que eu gosto de mencionar, aí são as medidas um pouco mais excêntricas, vamos dizer assim. Você tem uma discussão grande em torno da reforma tributária, né? Travou um pouco agora, mas na reforma tributária você tinha aquela perspectiva de mexer de alguma maneira na taxação dos dividendos, mas em troca disso você reduzir imposto de renda de pessoa jurídica, porque aí você equilibra as duas coisas, fortalece aí o lado de investimento das empresas. Mas era um pacote completo que estava em discussão na reforma tributária. Nesse afã aí de produzir leis e tal, o Senado não chegou a votar, mas quase levou à votação um projeto que taxava os dividendos sem essa contrapartida da redução do imposto de renda da pessoa jurídica para financiar um aumento do BPC, que ninguém sabia exatamente se era o momento de dar ou não. Então, acho que esse é um risco real que a gente tem de olhar, o quanto essa ausência de interlocução e a ausência de um plano de voo completo vai favorecer essas medidas que fogem, enfim, do que seria mais preconizado aí pelo time, pelos economistas, pelo Ministério da Economia propriamente dito. Esse é um primeiro problema que a gente olha agora. E o segundo problema, que acho que vale a pena mencionar também, é pensar na retomada do plano de voo anterior, né? Porque, quer dizer, a gente precisa desse gasto emergencial agora, mas o país continua precisando de reforma estrutural, continua precisando enxugar gasto público, continua precisando reduzir folha de pagamento, fez a reforma da Previdência, mas ainda precisa falar sobre o assunto daqui a alguns anos. Acho que o segundo ponto de preocupação vai ser como é que a gente faz a transição dessa agenda de gasto agora para, de novo, essa agenda de ajuste que a gente vai precisar a partir de 2021. Quer dizer, o Congresso que estava reclamando que estava sendo cobrado para fazer um ajuste, vive agora um momento em que ele pode gastar. Como é que você vai chegar e dizer de novo, vira a chave, agora a gente precisa de ajuste de novo? Essa porta de saída, acho que é um segundo ponto de risco, vamos dizer assim, que a gente monitora bem. E, enfim, não está claro ainda, tem muita gente que vai trabalhar nessa direção. O próprio Ministério da Economia vai agir desse jeito. Você tem, de fato, uma turma mais responsável lá dentro do Congresso, mas aí a gente já vai ter um outro contexto, eu digo, de, enfim, proximidade da eleição presidencial. A gente vai estar no ano que antecede a eleição. Você provavelmente vai ter uma configuração diferente das presidências da Câmara e do Senado. Enfim, se formos cumprir a Constituição como está hoje, precisa trocar, talvez haja algum tipo de alteração nesse sentido, mas o natural seria que você tivesse uma configuração diferente na presidência da Câmara e do Senado, e a gente lembra, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre foram motores dessa agenda do Ministério da Economia dentro do Congresso. Não sei se com outros presidentes a gente consegue ter essa mesma
essa mesma tração, mas é um outro ponto de atenção que acho que a gente vai ter nesse momento de transição. Como é que vai ser a volta para essa agenda mais estruturante quando acabar esse período de pandemia? Em linhas gerais, acho que é um pouco isso que a gente monitora da agenda econômica, tá? Evidentemente tem os ruídos ali também entre o Bolsonaro e o Ministério da Saúde, entre o Bolsonaro e os governadores, mas acho que isso compõe mais o pano de fundo que ajuda ou atrapalha o desenvolvimento dessa agenda, mas eu quis focar essa introdução inicial aí na agenda econômica, que acho que é o que tem mais de demanda mesmo, mas se tiver dúvida também sobre esses pontos, a gente conversa bastante com a turma do Ministério da Saúde, com a turma daqui do governo de São Paulo também, que tem os atritos mais fortes e mais midiáticos com o governo. Se a gente quiser entrar nesse assunto para frente também, a gente está à disposição. Mas, em linhas gerais, acho que é um pouco isso. A gente tinha um congresso, então, que meio a contragosto, mas exercia essa função reformista em 2019, discutindo se ia conseguir manter essa mesma função em 2020. Quando chega o corona, muda o risco, que era não querer dar continuidade à agenda reformista, passa a ser agora gastar demais em pontos que não sejam talvez tão centrais. E aí, para além desse gasto problemático que pode surgir agora, comprometendo o fiscal dos anos futuros, o segundo risco que a gente monitora grande é como é que vai ser a transição, como é que vai ser o detox dessa agenda de gasto agora para, de novo, uma agenda de restrição a partir do ano que vem. Em linhas gerais, é isso que a gente está olhando por aqui, aí são esses os temas centrais, a gente pode bater um papo aí, conversar sobre o que tiver de mais interesse e aprofundar esses temas e outros assuntos. Legal, Paulo. Que até aproveitando esse gancho que você deu, a gente teve ontem a votação da PEC do orçamento de guerra, né, e do Banco Central. Exato. Cara, o que é mais engraçado que essas reviravoltas, como você falou um pouco sobre os ajustes do governo Bolsonaro, né? As reviravoltas que Brasília vem dando de maneira tão rápida, assim, nos relacionamentos. Por quê? Você comentou, e depois eu acho que é legal a gente entrar um pouquinho nessa pauta do Ministério da Saúde, mas antes disso, eu acho que é importante a gente tentar entender um pouco de... Você comentou que acho que realmente as reformas estruturantes, elas foram muito delas foi aprovado principalmente pelo Maia e pelo Alcolumbre, pelo poder de política que eles exercem, né? Que é tal coisa, no final das contas a gente está elegendo políticos. Políticos são pessoas realmente que vão ter esse poder de articulação ali, de conversa, de comunicação, né? Às vezes a gente pensa só que, não, político ele tem que ser firme, ele tem que ser... Não, ele tem que ser articulado, porque lá não se decide nada sozinho, né? Mas uma das coisas principais que acabou se passando foi, a gente viu que o Maia, ele assumiu uma frente de, digamos, pai da reforma da Previdência ao longo do ano passado, como você comentou, uma reforma que até surpreendeu, acho que a todos, porque ninguém imaginava realmente que pudesse vir tão firme depois da demora que ela levou para ser feita, né? Exato. Mas, ao longo do tempo, a gente vê essa confusão indo e vindo. Muita gente falando, bom, o movimento do Maia foi talvez por conta da renovação que houve na política em 2018. Essa renovação trouxe um pouco de susto para o Maia do seguinte, um aviso. Bom, a política antiga vai ser trocada se não fizer por onde. E ele viu uma oportunidade dele se firmar e dele crescer o nome dele no cenário nacional, né? Isso muito frente ao cenário econômico, em parceria muito forte ali. Eu acho que talvez foram melhores amigos em Brasília foram o Guedes e o Maia, porque até o próprio Guedes ele estava tendo um pouco de conflito, digamos assim, com o Bolsonaro, né? Exato. E ao longo desse ano, agora a gente parece que está vendo um pouquinho de um desgaste, né? Entre o Maia e a equipe econômica. Como é que você está vendo aí esse clima que, ora parece que o presidente da República não quer fazer as coisas andarem, ora parece que o presidente da Câmara está dando seus choques. Como que você está vendo isso? Parece até para a gente que fica de fora, Paulo, parece até uma guerra de ego, sabe? Acho que tem um pouco disso também. Porque é isso, a política exige gente habilidosa, exige gente com capacidade de diálogo, mas todo mundo tem necessidade de se impor e de mostrar trabalho, né, e de se mostrar protagonista. Acho que a gente tem bastante disso. A relação entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, acho que é uma relação que tem, evidentemente, os dois se ajudaram
nesse início, porque, quer dizer, se não tivesse um presidente da Câmara, principalmente convicto da necessidade dessa agenda econômica, as coisas teriam sido muito mais difíceis. Assim, porque o Guedes, como você disse, ele já precisou de um trabalho extra para convencer o Planalto. Que é perfeita essa avaliação de que assim, não parte do íntimo lá do Planalto essa vontade enfim, de enxugar o Estado. Assim, não é a convicção original. É a convicção do momento e, enfim, uma compreensão de que essa agenda é a agenda que dá estabilidade de alguma maneira. Então, já teve esse trabalho de convencer a turma do Planalto. O segundo passo, se você não tivesse um presidente da Câmara trabalhando em conjunto, aí teria sido uma situação muito, muito, muito complicada para a gente ver isso andando. Acho que tinha um movimento de fora, de fato, que levou um pouco ao Congresso a ter essa percepção, quer dizer, de que se você comprasse uma briga pública com o presidente, principalmente naquele momento logo depois da eleição, essa briga pública não seria vencida pelo Congresso. Seria de novo aquela narrativa, que acho que era um pouco da narrativa que o governo queria impor mesmo, né? Dele tentando reformar o Estado e do Congresso, os vilões de sempre, os atrasadores da República de sempre, não deixando essa coisa avançar. E aí acho que assim, faz todo sentido essa mudança de percepção que o Maia quis apresentar, de depois não é o Congresso que atrapalha, é o contrário. O Congresso é que está tentando ajudar, é a classe política responsável, ponderada, que está tocando as reformas, apesar dos destemperos e das crises e dos ruídos provocados pelo governo. Isso a gente teve esse primeiro momento. Na reforma da Previdência, a gente teve algumas idas e vindas. Quem era o dono da reforma, se era o Paulo Guedes, se era o Rodrigo Maia, se ia ter capitalização, se não ia ter, se os militares iam entrar, se não iam. A gente já teve um pouquinho desse estresse, mas foi superado, né? O Paulo Guedes teve um momento em que ele criticou o relatório que o Samuel Moreira, que foi o relator na época, apresentou, dizendo que ele tinha jogado fora todo o trabalho, ali precisou de água gelada na fervura para baixar um pouquinho a temperatura e fazer a reforma continuar andando. Você teve um resultado positivo, mas assim, não dá para esquecer que nessa tramitação a gente teve altos e baixos também. Virada essa página da reforma da Previdência, você começou a ter a discussão, que acho que é um pouco do que se transborda agora, sobre qual seria a agenda seguinte. O Rodrigo Maia, esperto, quis ocupar o espaço que já estava acabando da reforma da Previdência com a reforma tributária, que não era a reforma que o Paulo Guedes queria tocar. A ideia do Ministério da Economia era, primeiro a gente reforma o Estado, enxuga o Estado, porque daí quando você for fazer a reforma tributária, você não vai conseguir reduzir carga a priori, mas pelo menos você vai ter um contexto diferente, que você vai conseguir redistribuir com um pouco mais de tranquilidade, vai ter um bolo maior para as pessoas brigarem, né? Se o Estado ainda é grande, seria um pouco mais difícil de você redistribuir os tributos desse jeito. O Rodrigo Maia encaixou a reforma tributária nesse meio. Então, você teve um primeiro momento de atrito, digamos assim, de discutir, vai ser a reforma tributária ou não vai? Paulo Guedes cruzou o braço um pouquinho, o Ministério da Economia dizendo, se vocês querem fazer a reforma tributária, vão lá. O Rodrigo insistiu, e aí eles passaram a ter uma divergência sobre qual seria a reforma tributária aqui em frente, se era a PEC 45, que foi apresentada pelo Bernard Api, enfim, Baleia Rossi foi quem assinou, né, mas a concepção do Bernard Api, se seria na base da CPMF, que a gente associa muito a Marco Sintra, mas o Paulo Guedes defendeu também a CPMF em determinado momento, quando a reforma tributária estava em discussão. Então tinha um pouquinho dessa disputa de qual seria a reforma que iria adiante. Essa briga expôs um pouquinho o Rodrigo e o Paulo Guedes nesse comecinho de ano, e aí nesse contexto que surge a crise do corona. E aí na crise do corona você já tinha um pouquinho dessa indisposição, o Rodrigo cobra essa participação mais efetiva do Ministério da Economia, o Ministério da Economia meio que devolve a bola e diz a culpa é de vocês que ainda não aprovaram as reformas. Se vocês tivessem aprovado as reformas, a gente teria dinheiro para gastar nessa crise, como vocês não aprovaram, a gente não tem, sinto muito. Meio que devolve um pouco da briga para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia sobe um pouco do tom, briga muito com aquela entrevista que o Paulo Guedes deu no comecinho da crise, dizendo me deem 5 bilhões e eu aniquilo o vírus. Teve um pouquinho desse problema também. O Rodrigo falou, cadê? Então aniquilo o vírus, 5 bilhões estão aí, como é que a gente faz agora? Uma cobrança maior do Congresso. O Congresso queria demonstrar que estava trabalhando, né? Queria aprovar a lei. Se não viesse nada do governo, fica mais difícil, né, para você mexer, para você alterar, para você ter protagonismo na discussão. Porque eles acabaram aprovaram até alguns projetos, acho que pelas contas que a gente fez, acho que são 16 projetos que foram aprovados nas 2 primeiras semanas, de leis assim, importantes, mas pontuais, do tipo estender, essa daí não passou pelo Senado ainda, mas passou pela Câmara, estender o prazo de validade das receitas médicas, exigir que as escolas distribuam merenda, mesmo quando estiverem fechadas. Matérias mais acessórias, que têm importância nesse momento, mas mais acessórias, aguardando aí as diretrizes do governo sobre as medidas mais estruturais, como foi o que ficou chamado lá de Corona Voucher,
OMP do Programa de Preservação de Emprego, esperando essas medidas para ter um pouco de relevância maior nessa discussão. E aí essa briga foi e voltou algumas vezes. No orçamento de guerra que a gente mencionou, teve essa briga de novo, porque o Rodrigo Maia foi quem assinou a proposta e o Paulo Guedes depois cobrou agilidade na proposta, o Rodrigo devolveu, dizendo, pô, eu que coloquei a proposta para votar e você cobra que eu vá rápido agora, pera lá, as coisas são diferentes. E a gente passa um pouquinho por esse estresse. E aí, enfim, tem uma outra parte que eu dizia da relação mais política, de disputa, quase que eleitoral mesmo, do Bolsonaro com os governadores, que acho que forma um pano de fundo importante também para esse projeto de recuperação dos estados especificamente. A principal, assim, você tinha uma briga anterior, que era essa briga de aumentar o limite de endividamento dos estados ou não, que tinha um risco fiscal de fato maior lá para frente. Isso ficou fora, mas a briga agora sobre esse projeto se concentra na maneira como o dinheiro vai ser entregue aos estados e municípios, né? O que a Câmara aprovou foi o que houver de queda de arrecadação dos estados e dos municípios com ICMS e ISS, o Ministério da Economia vai ser obrigado a bancar. Então, enfim, eles faziam as contas lá, uma estimativa meio por cima de 30%, que daria 80 bilhões de reais, mas o que era mais importante é que o repasse estava atrelado à queda de receita. E aí, enfim, o que politicamente a leitura que o governo fazia os governadores vão poder estender o quanto for o fechamento e o isolamento, porque o governo federal vai ser obrigado a bancar o que tiver de queda de arrecadação nesse período. Então, era um desincentivo para os governadores começarem a olhar essa posição do Bolsonaro de querer dar celeridade ao fim do isolamento. Dessa maneira, os governadores teriam conforto para nem pensar nessa alternativa, porque o que tivesse de queda de arrecadação, o governo federal seria obrigado a recompor. E, pelo outro lado, o que o time do Ministério da Economia quer é estabelecer um teto, quer dizer, vamos dar então 40 bilhões de reais para os estados, e isso vai compensar a queda aí que vocês podem vir a ter. Se tiver mais do que isso, o que a gente ofereceu são esses 40 bilhões, mas dessa maneira você forçaria os governadores e os prefeitos não só a não cruzar os braços para manter a arrecadação, como também sufocaria eles a ponto de pensar se não vale a pena sair do isolamento ou não. Então, tem um pano de fundo político aí também sobre essas medidas que acho que interfere. E aí, enfim, o Rodrigo Maia guardando aí as prerrogativas da Câmara e do Legislativo, enfim, não nesse confronto, mas nessa relação de separação com o governo, tem essa linha aí, quer dizer, de não ceder ao que o governo está propondo. E o governo agora, quer dizer, tenta agir pelo outro lado, né? A matéria foi aprovada na Câmara, foi para o Senado vai começar a discutir ela na semana que vem. O governo pode tentar agir pelos senadores para alterar o texto. Me parece que esse é um pouco do que eles vão tentar fazer, e ao mesmo tempo os governadores pressionando os senadores para manter o texto que foi aprovado pela Câmara, que é o que tem sido defendido por eles. Mas você tem aí nesse componente também dessa briga, nessa última briga, né? São tantas, mas nessa última briga da Câmara com o Ministério da Economia, esse pano de fundo de uma defesa que os governadores estão fazendo contra a defesa do que o Bolsonaro quer, com esse contexto político de fundo. Acho que é por isso que as coisas vão e voltam, e você tem tantos altos e baixos também, né, nessa relação. E acho que vai continuar assim, tá? Esse é um ponto que a gente sempre diz, acho que nos próximos 3 ou 5, 8 anos que a gente pode ter aí pela frente desse governo, a relação acho que não vai ficar estável de uma maneira que a gente existe uma base de governo, uma coalizão formada em que a gente sabe que o governo conta em qualquer matéria com 350 votos e tem maioria folgada para aprovar uma PEC ou não tem. Acho que a gente vai continuar desse jeito, as medidas sendo discutidas uma a uma, com instabilidade, com ruído. Acho que esse ruído aí é o novo normal. Ele está aí para ficar até o fim do governo, sim. Beleza, Paulo. Muito obrigado aí primeiro pelo discurso de apresentação, que já foi uma foto panorâmica, depois por essa explanação. Muita briga, né? Câmara versus Ministério, governo federal contra governo estadual, tá um tiroteio em Brasília lá. Na verdade, Paulo, eu tinha a pergunta que é uma curiosidade minha, mais recente, tá? Eu vou pegar um pouquinho aí do seu lado jornalista Folha de São Paulo para resgatar e para você ajuda a gente a responder. Muita informação vindo de tudo que é canto, e a gente tinha há alguns anos atrás
era mais fácil identificar o ruído. A gente falou de ruído, você falou muito de ruído no início. Era muito mais fácil você identificar o ruído, assim, porque você sabia da onde ele vinha, você sabia que tinha ali alguns veículos da onde ele não vinha. Hoje parece que o ruído e o viés tomou conta de tudo. Tá? Não sei se é um pouco do caso da relação que o Bolsonaro tem com a imprensa, etc. A gente que está na ponta de cá, que não está lá frequentando Brasília como você, a gente fica perdido numa chuva de dados, numa chuva de informação, sem saber onde é que é ruído, o que não é. Aí uma coisa que parece muito aparente, quando a gente vai ver uma coisa que nem se vislumbrou acontecer em Brasília, é um caos de dados aí. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, já que você está lá na ponta, então você tem ali um privilégio de ter um filtro anti-ruído melhor que o nosso, que está aqui lendo jornal, etc. E depois eu ia aproveitar o embalo, já que eu tenho tanta pergunta que não sei se vai caber. Se você pudesse falar um pouquinho mais dessa relação governo federal, governo estadual. Você comentou que você também cobre aí São Paulo, Dória, etc., que talvez seja o caso que esteja mais na mídia. Se você puder falar ruído, relação federal e estadual, eu abro a minha primeira pergunta e a gente vai para as duas chats também, que tem um monte, Marcelo. Maravilha. Ruído. Eu vou roubar uma expressão que quem usou com a gente foi o Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. A gente precisa diferenciar sempre o que é telecat, aquela luta livre da TV Manchete de sábado à noite, do que é o UFC de verdade, né? Porque tem uma parte do ruído e da briga política que você faz para fora, que você faz para que a briga apareça e tal, mas que não é uma briga de fato, de verdade, que seria o UFC, né? Então, quer dizer, tem uma parte que existe de verdade, que daí acho que é uma briga mais por espaço orçamentário, por posição de poder, por definição da pauta, que é um pouco da briga que a gente vê, assim, às vezes, entre o Rodrigo e o Ministério da Economia, que é uma briga de verdade por condução da agenda, e do Rodrigo com o Planalto, que é uma briga de condução da agenda de verdade, e ela dá origem, às vezes, a outros pontos que são mais midiáticos, digamos assim. Mas a briga pelo espaço existe. A briga por definição, a briga por quem vai pautar e qual matéria que vai andar, essa briga existe e acho que assim, ela provoca ruído. Parte do ruído são ruídos, digamos, superficiais que estão lá no dia a dia e que vão ser superados e que fazem parte enfim, da acomodação natural que a gente tem para fazer uma matéria avançar ou não. Parte são coisas mais estruturais. Mas existe, por exemplo, assim, quando você coloca um projeto em discussão na Câmara ou no Senado, é natural, quer dizer, que quem queira mudar o projeto e tal, eleve um pouquinho o tom da reclamação, reclame até mais do que quer para que consiga uma parte da negociação. Quer dizer, esse ruído sempre existiu, sempre vai existir. Esse governo é mais próprio a esse tipo de ruído, porque vai mais para o enfrentamento, mas é um ruído que sempre vai existir. E acho que aí, assim, cabe caso a caso a gente dizer, pô, esse ruído significa alguma coisa um pouco mais concreta, ou ele é de fato só uma coisa mais superficial para conseguir negociar um projeto de uma maneira diferente, ou conseguir um ponto menor, um ponto mais, digamos, lateral do que está sendo pedido. Mas é isso. Acho que a parte da tarefa é essa daí mesmo, separar o UFC do telecat, conseguir entender o que é uma briga para fora do que é uma briga para dentro de verdade. Relação dos governos. Acho que assim, você tem, desde o início da crise, quer dizer, a relação do Bolsonaro com os governadores, ela já é de alguma maneira tumultuada, meio que a priori, porque você tem desde o Bolsonaro antecipou a própria sucessão, né, já falando em reeleição em 2022 e tudo, mas você tem no grupo aí dos governadores, pelo menos 2 governadores que, se não dizem com todas as letras, pelo menos não escondem a pretensão de ser candidato, que é o Witzel do Rio e o Dória aqui de São Paulo. Então, acho que toda essa relação, por um lado e por outro, precisa ser medida dessa maneira também, e essa crise aí do coronavírus, acho que ela veio assim, bem no sentido de dar um espaço e de oferecer um ringue, digamos, para que essa disputa ficasse explícita. Porque aí você tem o Bolsonaro com uma posição que é controversa, quer dizer, é controvertida a maneira como ele tem tratado o fato, enfim, acho que há de ter gente que concorda com essa abordagem e com a necessidade de pensar também na preservação de emprego, na retomada da economia à frente, mas é uma medida que foi na contramão do que, enfim, tem preconizado a OMS, do que a maioria dos especialistas diz na defesa do isolamento e de medidas mais restritivas. Então, se abriu um espaço nesse sentido para que os governadores tomassem essa decisão, isso ampliado pelo fato de o ministro da Saúde dele ter essa posição, também, então você abre um flanco dentro do Palácio
convergente com a posição dos governadores, e essas coisas foram ficando mais explícitas. Mas, quer dizer, mas, de novo, tem alguns gestos ali que são gestos que são feitos para fora de verdade. A gravação de lado a lado da reunião entre os governadores e o Bolsonaro, que, enfim, estava falando ali, todo mundo sabia que ia acabar vindo a público. Então, você tem alguns fatos ali que se sabia que iam virar notórios. Acho que, assim, existia já essa briga, esse pano de fundo eleitoral mesmo para 2022, que ganhou um ringue de debate de política pública com a epidemia do coronavírus, ampliado ainda pelo fato de Bolsonaro ter tomado essas medidas que vão um pouco na direção contrária da que os governadores e que o próprio ministro da Saúde tem tomado. Então, acho que a gente vai, assim, altos e baixos de novo. O Bolsonaro, acho que em todas as relações, com o Congresso também, não é uma relação super linear, né? Ele faz movimentos de distensionamento também, como os que ele tem feito agora. Ele recebeu essa semana o presidente do PP, dirigentes do PR, né? Enfim, todos os partidos mudaram de nome. O PP virou Progressistas, o PR virou PL, e o PRB, que ele também recebeu, virou Republicanos, mas ele fez um movimento de distensionamento com esses partidos de centro, para depois, daqui a pouco, nada impede que ele vá lá e dê outra bordoada na política, daqui a pouco. Quer dizer, ele faz um movimento que é meio errático, de ida e vinda, né? Um movimento meio pendular, de hora se aproxima da política, hora dá um pouco mais de discurso, dá um pouco mais de força ao discurso com o qual ele ganhou a eleição. Os governadores também, olha, ele se aproxima, oferece ajuda, depois, enfim, bate de novo no Dória e no Witzel. Tem esse movimento pendular, que acho que é um movimento que vai se seguir. Acho que a gente vai ter essa ida e vinda meio que como normal mesmo. E aí o movimento com os governadores se insere nesse contexto também. Legal, eu gostei desse termo, né? Saber o que é o telecat e o que é o UFC, né? Porque... O que é porrada de verdade e o que é porrada cenográfica, né? Eu era fã de telecat, tá? Assistia muito telecat, cara. Até aproveitar aqui para essa pergunta, que eu acho que um dos pontos que você vê assim, uma demanda maior é até dos estados, né? E principalmente, eu acho que você citou, por exemplo, 2 governadores que têm essa visão, Paulo, de almejar o Planalto, tudo, talvez agora já em 2022, né? Veio uma pergunta do Diógenes aqui, eu queria fazer um bololô aqui de pergunta, só junto dessa, porque veio a pergunta do Diógenes perguntando sobre se você acredita que o governo, eu acho que seja um pouco disso depois de tudo que a gente falou, tá? Mas você acredita que o governo esteja disposto a fazer mais injeção de recursos pós esses, digamos, essas PECs iniciais aí? Você vê, assim, uma possibilidade? Até por que dessa pergunta, Paulo? Porque você citou, por exemplo, o Witzel. E o Witzel, ele vem de um estado que está praticamente quebrado, se a gente colocar assim, a realidade do Rio de Janeiro, né? Então, tanto que o estado do Rio já decretou que, se em maio a gente não tiver uma movimentação maior, começa de novo um movimento que ocorreu alguns anos atrás de não ter dinheiro para pagar servidores e tudo. Você, dentro dessa briga toda, você acredita que a União tem esse intuito ainda de... Você vê uma predisposição da União de injetar algo mais, ou não? Acredita que realmente vai ser algo bem fechado por conta de, principalmente dessa briga toda, que, mal ou bem, quem mais necessita hoje de recursos são os estados, e alguns dos estados brigando contra o representante da União parece não ser a melhor forma de você pedir auxílio, né? Como é que você está vendo aí o governo nessa situação de possível injeção a mais ou não? Tá, vamos lá. De maneira geral, o que a gente conversava lá no Ministério da Economia antes de todos os anúncios dessa primeira fase estarem concluídos, é que eles imaginavam que você precisaria de uma reserva para talvez um segundo momento de socorro. Então você teria esse primeiro momento agora, as medidas, esse primeiro ciclo de medidas todos anunciados, mas sabendo, enfim, que ninguém tinha uma previsão exata de quando é que vai acabar essa crise, de qual vai ser o tamanho do buraco. Então eles sabiam que para frente é possível que se necessite de um socorro maior. Isso de maneira geral, tá? Não especificamente sobre os estados. Então você ia ter o primeiro anúncio e você teve aquelas 3 pernas de anúncio, né? Que a primeira tentando atingir os vulneráveis, os informais, uma segunda perna falando sobre medidas de manutenção de emprego, então aquela questão de antecipar
o auxílio-desemprego para quem tiver jornada e salário reduzido, possibilidade de suspensão de contrato, linha de financiamento para as empresas, e essa terceira perna de anúncios aí, que é garantir a possibilidade da atuação do sistema de saúde no país todo, inclusive com repasse de recursos aos estados e municípios. Então, dentro desse contexto, o que eles diziam lá atrás assim, a gente não sabe quanto é que vai durar, então a gente também não pode gastar tudo de uma vez. A gente precisa ter um pouco mais de fôlego para caso a crise se estenda por mais tempo, caso a gente tenha algum tipo de problema mais duradouro, a gente continue com possibilidade de ação. O governo, nesse caso específico das medidas de auxílio aos estados, ele estava querendo restringir para 3 meses, né, esse período aí inicial, e a Câmara estava falando de compensar a arrecadação por 6 meses. Assim, acho que precisa ver um pouco, digamos que seja aprovado, se aprovar o projeto da Câmara, como passou na Câmara, né, no Senado, que vai compensar toda a queda de arrecadação de ICMS e ISS durante 6 meses, aí acho que assim, não há muito de se falar em nova rodada de ajuste, porque você já vai ter compensado 6 meses de arrecadação completa. Então, o governo já equiparou o FPE e o FPM, que são os fundos, né, de participação dos estados e dos municípios, aos valores de 2019. Então, assim, os estados que têm menos atividade econômica, menos circulação de mercadoria e serviço, já estão com a receita não completa, mas com uma parte relevante da receita completada pelo governo. E tem esse projeto da Câmara agora que quer equiparar ICMS e ISS. Se passar isso daí, me parece que a receita tá contemplada e não tem muito mais de onde tirar, assim, o que complementar. Um auxílio aqui, outro ali, a saúde, como eles já fizeram, já repassaram aqueles 8 bilhões, né, 4,4 para estados e municípios, para o sistema de saúde, talvez algum extra nesse sentido, sim, mas aí você já está falando na receita completa, não tem mais muito como avançar. E aí o que você tem de possibilidade, quer dizer, se o governo restringir e passar uma quantia fixa para os estados e para os municípios, aí provavelmente você vai ter uma avaliação à frente se essa quantia foi suficiente para equiparar o que tinha de receita no passado, ou para ficar perto disso, ou se excedeu, o que até uma visão do Ministério da Economia, com quem a gente conversou, que eles acham que esses 40 bilhões que estão sendo oferecidos, por mais que seja um valor menor nominal do que o que a Câmara pediu, talvez não seja necessário nem os 40 bilhões todos para equiparar ICMS e ISS, por mais que você até excederia o que eles precisariam. Então, acho que vai precisar ver um pouco. Se for essa maneira como o governo aprovou e lá na frente isso se mostrar insuficiente, talvez a gente possa falar numa segunda rodada. Mas se passar como a Câmara aprovou, aí acho que não faz muito sentido a gente pensar em mais recursos, porque você já vai ter empatado as receitas do ano passado, pelo menos com algum auxílio extra para o sistema de saúde. Mas a ver, passando essa, como o governo federal sugere, acho que você vai ter necessariamente uma reavaliação à frente, a gente está em abril agora, né, que seja para o início do segundo semestre, meio do segundo semestre, se a atividade econômica vai ter voltado ou não, se a gente vai estar numa situação que vai permitir a abertura do comércio, a retomada da atividade econômica, em que nível isso vai ter acontecido, para ver a necessidade de mais recursos. O que é certeza é que vai ter pedido de mais recursos. Isso não tenho dúvida de que daqui a pouco vai vir uma nova carta dos governadores dizendo que o que eles receberam foi insuficiente, pedindo um pouco mais de dinheiro. Isso com certeza absoluta. Até por isso da pergunta, né? Porque já imagina que, já que aconteceu isso tudo, pô, dá mais um pouquinho aqui, né? É verdade. Mas o governo tem sinalizado, né, disposição de gastar, quer dizer, assim, tem uma ideia de que, uma vez restrito a esse período de 2020, tudo bem, tem um problema de você ter um déficit muito alto da emissão de dívida, da facilidade para conseguir financiar essa dívida, né, que o Mansueto falou ontem, mas existia essa ideia de restringindo a 2020, não que seja ok, mas pelo menos fica a sensação de que usamos o dinheiro para combater esse período emergencial. O risco principal que o governo tenta travar de novo, evitar que a gente comprometa gasto de 21, 22, 23, 24, 25 em nome desse período emergencial. Que, enfim, é natural aí dos setores, mas já tem muito setor batendo na porta lá e pedindo para que desoneração permaneça, para que você estenda aí o período de auxílio às empresas. E uma coisa que até assim, que chamam a atenção lá em Brasília e que faz sentido, de você ter, por exemplo, esse auxílio de R$600, R$1.200 em alguns casos, para os trabalhadores informais. Como é que você suprime esse gasto de uma vez, sendo que ele está sendo ofertado aí a famílias que antes estavam no Bolsa Família e que recebiam R$200, R$300 por mês, passaram a receber R$1.200? Como é que vai ser essa transição se a gente mantiver a eleição
municipal, por exemplo, no período pré-eleitoral, assim, nos meses que antecedem a eleição, como é que você tira esse auxílio de uma vez? Então, acho que esses são pontos que entram naquele segundo risco que a gente monitora, da transição de volta para o sistema normal, que acho que vai ter discussão à frente, sim. É muito difícil, né? Historicamente, em tudo que o Brasil mudou, é muito difícil desfazer uma benesse, né? Então, depois que a gente começa a dar aqui, dar ali, politicamente, como é que tira depois, né? Eu acho que talvez seja o pico da impopularidade, né? Mas é verdade. A minha pergunta, eu vou fazer um combinado aqui com a pergunta do Leandro. Como é que você acha que o presidente sai? Até pegando um gancho que você falou que em 2022 ele já deixou claro que vai tentar a reeleição. Como ele sai disso, na sua visão, tanto em poder de articulação, quando isso acabar, quanto em apoio popular? Uma pergunta do Leandro, inclusive, ele questiona o excesso de pautas bombas e a agenda um pouco mais populista. Você acha que o presidente sai como disso aí? Vamos lá, o que os modelos estatísticos... A gente tem no nosso time um economista estatístico que vive de rodar modelo, né? E aí, o que ele tem feito no nosso time é adaptar esses modelos à política, né? E ele roda um modelo sobre popularidade presidencial, desde, enfim, de Sarney, Collor, que mostra uma relação muito forte da popularidade do presidente com indicadores econômicos e 2 indicadores específicos, que é inflação e desemprego. Evidentemente, você tem choques políticos que alteram isso. O apagão do Fernando Henrique foi um choque político, o mensalão foi outro choque político relevante, as manifestações de 2013 também foram um choque político relevante que só recuperou o modelo agora, com a eleição do Bolsonaro em 2018. Mas é isso, desemprego e inflação são os 2 pontos-chave aí para você ver popularidade de um presidente. Então, quer dizer, a queda na atividade econômica vai levar a um aumento do desemprego. Então, a tendência é que você tenha a popularidade do Bolsonaro oscilando para baixo em função do aumento do desemprego. Evidentemente, você tem aí assim, focos de resistência. A gente conduz aqui na XP também nossa pesquisa mensal, né, de avaliação de conjuntura, avaliação de personalidade política, e o que você tem, um ponto interessante que a gente mostra nessa pesquisa, além de dizer se o governo é ótimo, bom, ruim ou péssimo, a gente pede para que os entrevistados atribuam uma nota ao governo. E aí a avaliação média, a nota média do governo, desde o começo não mudou tanto. Ela caiu de 6 e pouco para 5,8, 5,7. Mas o movimento que aconteceu, que é muito interessante, é que as pessoas que davam uma nota média lá entre 5, 6 e 7, elas praticamente desapareceram, e o que cresceu muito foi a nota 9 e 10 e a nota 0. Então é um movimento que a gente sente nas conversas, sente no anedótico, mas a pesquisa mostra também que você tem um movimento de polarização, de que quem gosta, gosta, quem acredita, acredita, e quem não gosta, não gosta e não acredita. E isso talvez seja não suficiente, mas talvez dentro desse modelo aí de variação com desemprego e inflação, ajude um pouco o governo a manter a popularidade nesse sentido. Dificulta ele crescer muito a popularidade, mas ajuda ele a manter essa faixa aí dos 25%, 30%, que é o que ele tem oscilado. Essa é uma leitura possível, quer dizer, a gente monitora isso agora nesse período de crise a cada 15 dias. A popularidade dele caiu para 28%, né, de aprovação, que foi o menor nível desde o começo de 2019. Ele tinha chegado em 30% na época da crise da Amazônia, das queimadas, dá a impressão que faz 10 anos, mas foi no final do ano passado. Ele bateu 30, voltou a subir para perto de 35 e agora caiu para 30 e 28 nessa última pesquisa. Acho que vai ser um ponto importante de monitorar para ver o quanto esse entrincheiramento da população vai ter de efeito sobre a popularidade dele. Se existe um espaço maior para ele cair em função desse choque político do coronavírus ou não. Porque a avaliação dele na crise não é boa, né? A avaliação da ação do governo federal na crise não é boa, do Ministério da Saúde é surpreendentemente positiva, mas da figura dele na crise não é boa. Então precisa ver se vai haver um descolamento, digamos assim, e as pessoas que gostam do governo vão continuar gostando e as que não gostam vão continuar não gostando, ou se de repente a crise vai ser suficiente para romper esse cordão e que ele continue aí a seguir o modelo e sofra com desemprego e com inflação não vai ser o caso, né? Mas com desemprego por conta da recessão
no pós-crise. Vai ser um teste interessante de ser feito. Legal, Paulo. Até aproveitar aqui, acho que depois vale a pena a gente só entrar no assunto Mandetta também, porque eu acho que vai ser capa de jornal durante um tempo. Eu acho que depois dá até para aliar com uma outra pergunta sobre a corrida eleitoral 22, né? Mas só para puxar aqui, a do Pedro, acho que já foi respondida, né, Pedro? Até mandei ali uma mensagem no privado que eu acho que já foi respondida. Mas o Luiz fez uma pergunta aqui que parte a gente já passou, mas eu acho que é legal a gente complementar um pouco a ideia, que foi: ajuda para estados e municípios, permite manter suas atividades no mínimo possível, mas não resolve a questão do trabalhador autônomo, que é obrigado a correr risco no isolamento vertical para poder sobreviver. Como você vê isso? Eu acho que, aliado a isso, Paulo, eu acho que faz sentido a gente ver o seguinte: como que está sendo visto lá em Brasília esse prazo de isolamento? Porque o presidente, desde o início, ele foi contra esse isolamento, né? Digamos. E a gente vê a OMS, a gente vê os estados falando, cara, enquanto não tiver uma segurança de retomada, eu prefiro não retomar. Como é que está sendo visto isso lá para esse prazo também? Até para poder responder um pouco sobre a questão do isolamento vertical para os autônomos, né? Vamos lá, eu acho que você tem assim, um discurso que está sendo encabeçado aí pela cúpula, principalmente da Câmara, via Rodrigo Maia, que é um discurso um pouco mais alinhado com essa linha da OMS, de manter o isolamento e tudo. Mas ele não é unânime, tá? Enfim, a gente tem feito várias conversas aqui, já que a gente não vai a Brasília, a gente tem feito virtualmente, os deputados virem até nós por meio do Zoom também, a gente tem feito uns papos desse tipo. E tem uma outra pressão, até de gente ligada à área da saúde também, que acha que a gente deveria caminhar para uma abertura um pouco mais rápida do que está sendo tratada. O negócio não é 100% unânime, assim, de dizer Bolsonaro contra o resto. Você tem no Congresso, para além do grupo bolsonarista mais... desse núcleo duro bolsonarista, uma percepção de algumas figuras com relevância até, de partidos de centro, que acham que você precisava conduzir para uma abertura um pouco mais rápida. Mas, de novo, existe um custo político de tomar de dar declaração nesse sentido, né? Existe um custo político, principalmente se você não é base bolsonarista, se você não é daquele grupo que foi eleito do lado dele, que segue ele meio que cegamente. Existe um custo forte de você tomar uma decisão dessa, porque é uma decisão que a priori vai contra o que, enfim, a parte mais institucional está defendendo. Então, acho que é por isso que esse discurso fica um pouco menos evidente. Acho que quem tem essa ideia também não se sente confortável de ir a público. Mas, de fato, a gente vai começar a viver um momento para frente de estrangulamento, de recessão, de queda da atividade. É interessante a pergunta de tentar entender como é que, enfim, mesmo os governadores e os prefeitos vão se comportar à frente. Porque é isso aqui, pegando também o que o Luiz escreveu aqui, ajuda para os estados e para os municípios, permite manter a atividade, é verdade, mas não resolve a questão do autônomo, que é perfeito. O que não resolve, mas dá um refresco para a questão do autônomo, esse voucher, né? Foi a medida que o governo tentou achar, R$600, R$1.200, que assim, também não resolve a vida da pessoa. Acho que dá um respiro, dá um refresco, mas não é isso que vai manter, enfim, a atividade. Então, acho que a gente vai, em algum momento, a depender do quanto durar essa fase mais aguda da crise, começar a questionar isso de alguma maneira. Acho que esse movimento, que não é tão público lá em Brasília, eu acho que também não é unânime o contrário, sabe? Acho que pouco a pouco a gente vai ver um pouco mais de gente lá tomando coragem, tendo disposição de vir a público para questionar um pouco nessa linha. Isso, é difícil, esse discurso é complicado, quer dizer, porque, de novo, ele vai contra o que tem preconizado aí todas as instituições, o que tem preconizado organismos internacionais, gente respeitada na academia, no sistema público de saúde, mas acho que esse desespero em algum momento vai bater sim. E aí a gente vai ver como é que, enfim, acho que principalmente agora também, quer dizer, com a saída iminente do Mandetta, a tendência é que a gente tenha um ministro que se alinhe, né? O Bolsonaro não ia trocar um ministro que vai contra a ideia dele por outro, né? Então você tem aí uma tendência a ter alguém que corrobore e que defenda a linha dele. Então, talvez para essa turma fique um pouco mais fácil de se alinhar a esse discurso, já que você vai perder aí o capitão
do outro lado, que era o Mandetta, que vinha sempre preconizando aí, como ele sempre diz, pô, acho que a frase dele é muito simbólica na entrevista de ontem, né? Eu tenho a ciência a oferecer, se vocês quiserem outra coisa, tem outras alternativas aí que não sou eu. Então vai ter alguém lá que provavelmente vai ter um discurso um pouco diferente do dele, e aí talvez esse público não tão bolsonarista se sinta um pouco mais à vontade para ir a público tratar dessa questão também. Perfeito. Perfeito. Você tem um campo, né? A gente falou de ruído lá atrás, você tem um campo que tem ruído, é sobre o que está acontecendo com o Mandetta lá dentro. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Inclusive, recentemente, eu vi um bordão, né, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você via políticos que o próprio Mandetta já escrachou na época de deputado, que hoje estão ali no pró-Mandetta, talvez até pensando, o Marcel perguntou de eleições 22, mas eu queria saber de eleições 2020, né? Que a gente não sabe nem se vai ter, que data vai ter, enfim, como vai ser isso. Se você puder dar um panorama da eleição 2020 e comprovar para a gente o que está acontecendo com o Mandetta. Então tá certo, ele vai sair, pode garantir, ou ainda é ruído, ninguém sabe direito, porque tá difícil ter certezas quando o assunto é o Ministério da Saúde. Então, eleições de 2020 e Mandetta sem ruído. Você tem para falar para a gente aí? Vamos lá. Eu acho que as até duas porque, são... Paulo, só colocar um ponto a mais aqui no Bruno, até porque um dos nomes ventilados para uma substituição foi o do Calil, né? Que acabou de brigar também. Então, peraí. Mas eu tava contando hoje, pô. Eu acho que eu contei mais de 12 ou 13 nomes nos jornais de hoje como possíveis substitutos do Mandetta. Quer dizer, quando você tem 15 nomes, é que aí o negócio ainda tá bem aberto, né? Você não tem uma coisa caminhando. Quer dizer, pelo menos de ontem para hoje, o negócio ainda estava aberto. O que eu acho que teve de mudança, na entrevista do Mandetta, quer dizer... Acho que mesmo a turma dele começou a tratar isso como uma... Até o Dr. Ray, o Diógenes escreve aqui. Você teve uma mudança na turma dele, meio que tratando do caminho como uma rota para a saída. Porque eu imagino o lado do Mandetta também. Não deve ser fácil você querer desenvolver um trabalho sem ter liberdade, sem conseguir fazer a coisa caminhar da maneira como você quer, né? Me parece assim, a entrevista, essa coisa de se colocar como a voz da razão, a voz da ciência, em contraposição a qualquer outro tipo de coisa, a astrólogos, como ele mesmo falou ontem, me parece que ele está construindo um pouco desse caminho de fato para explicitar e para ir até o limite. Acho que ele não vai pedir o boné, ele reiterou várias vezes, médico não abandona paciente, mas ele está construindo o caminho para explicitar que é um fosso e dizer, pô, eu defendo isso aqui, se vocês não quiserem que eu defendo, tem outras alternativas, fiquem à vontade. Então, acho que a pergunta é mais quando do que se, né, o Mandetta vai sair. Quer dizer, acho que depende mais do Bolsonaro encontrar um nome que não tenha cara de astrólogo, como para usar a palavra do Mandetta, que dê uma cara boa para a decisão dele, que também não seja uma coisa muito esquisita, sabe? Alguém que tenha respeito institucional, que tenha respeito na área, para conseguir fazer essa transição sem parecer que ele está chutando o cara para pôr um curandeiro lá, né? Tem que ter essa cara de que ele está continuando na linha de ciência e de nome respaldado. Acho que ele procura alguma coisa que fique com essa cara. Mas o quando que é o ponto, né? O quando é o ponto, e o Mandetta está explicitando cada vez mais isso aí para ver como é que sai. Porque um ponto também a gente conversava na semana passada com um deputado da área da saúde, um cara com uma boa visão, e era o dia que o Mandetta estava demitido nas manchetes, né? Aí liguei para bater papo com ele e ele falou, esquece, Bolsonaro não vai demitir ele hoje. E, como não vai? Tá, assim, todos os jornais estampando, Mandetta sai hoje. Ele falou, não vai demitir hoje. Eu falei, por que não vai? Pô, o Mandetta agora tem a popularidade lá de seus 70%, e a gente ainda está numa crescente de casos, crescente de mortes. É ruim para o Bolsonaro demitir antes dessas mortes crescer, que vão crescer, né? Fatalmente, o negócio ia acontecer. Ele falou, Bolsonaro vai esperar um pouquinho, pelo menos para ter um pouquinho mais do pico, ter um pouquinho mais de desgaste, para não tirar o Mandetta e não ficar o Mandetta olhando de fora, apontando, dizendo, pô, tá vendo? Vocês me tiraram, sofram agora sozinhos. Isso aparentemente se esgotou, essa carência que esse deputado falou na hora, que 20 minutos depois de eu falar com ele, as manchetes se inverteram, né? Mandetta não sai hoje. Eu mandei o print para ele, falei, pô, aí, ó, tem alguém que entende o que está acontecendo. Acho que essa carência já venceu, tá? Já teve um pouquinho mais de estresse, o Mandetta
apontou aí a direção que ele queria. Acho que é mais questão de ser e de quem para que ele consiga fazer a troca, porque também não dá para fazer a troca sem colocar alguém. Ele pode até colocar o secretário executivo como interino e deixar ele fazer a condução da crise, que é uma das 15 possibilidades aventadas hoje pelos jornais, é essa. Mas é isso, tem aí ele precisa definir quem para conseguir fazer a troca direitinho. Eleição municipal é outro exercício de futurologia difícil, mas o que existe, assim, existe uma resistência do Congresso a você prorrogar mandato. Tá? Então você dizer, pô, vamos deixar todas as eleições para 2022, faz de uma vez só. Isso daí, pelas conversas que a gente tem, existe uma resistência um pouco maior. O que se fala com um pouco mais de naturalidade é, em vez de fazer em outubro, fazer em dezembro. Atrasar 2 meses para ver se você consegue fazer no momento que esteja menos tenso, que as pessoas já possam circular com mais normalidade. Isso é a linha. Tem muita gente que defende esse ponto, atrasar um pouquinho, mas não jogar isso para 2022. Aí a gente tem um pouquinho mais de resistência nesse caso. O que é importante, pensando na nossa agenda econômica, é que se você atrasa para dezembro, você ganha um pouquinho mais de espaço, de, digamos, normalidade para tentar tratar dos outros temas. Porque além dessas 5 pautas principais lá que eu falei, você tem muita agenda de infraestrutura. O que está na minha cabeça agora é o marco regulatório do saneamento básico, né? Um tema que está sendo discutido há bastante tempo, que estava para ser votado pelos senadores, finalmente, para tirar isso da frente de uma vez por toda, um tema que, pelas contas, vai trazer aí centenas de bilhões de reais de investimentos, que estava para ser votado esse semestre e que acabou ficando para depois por conta desse sistema remoto de votação. Como é um momento excepcional, eles só querem levar para plenário que haja algum tipo de consenso. Então, como ainda precisa de discussão sobre isso, tudo ficou para um segundo momento. Mas, se você jogar a eleição para dezembro, você ganha aí 2, 3 meses de discussão em que esses temas podem voltar à pauta. Então, acho que pensando na agenda e pensando nesse detox, como a gente diz, para o retorno à agenda principal, é um tema assim, o adiamento da eleição por esses 2 meses daria 2 meses aí de respiro para essa agenda, sim. Seria importante até. Legal, Paulo. A gente até ultrapassou o tempo um pouquinho já, né, cara? Mas deixa eu fazer essa daqui, porque essa eu acho que ela tem um viés também do que vai acontecer para frente, já que essa evolução econômica do país acabou sendo travada um pouco por conta do corona, né? Então, acho que a gente, daqui a 2 anos, a gente caminha para uma eleição, como você falou. Quero ver, assim, como que você está vendo um pouco dessa corrida eleitoral. Você comentou já, o Bolsonaro já botou o carrinho dele na linha de largada. 2 super-ministros estão no meio dessa corrida. Disso, antes a gente tinha 2, né? A gente tinha o da Justiça, o super-ministro da Justiça e o super-ministro da Economia. Agora temos o super-ministro da Saúde no meio também. É verdade, é verdade. Como é que você está vendo isso daí? Quem que você vê assim como nomes? Porque até o Maia mesmo eu acho que almeja. Acho que se perguntar para ele o que ele quer, acho que sim, mas acho que ele tem consciência também de que esse espaço é um espaço difícil. Porque vamos lá, como é que está configurada a eleição de hoje? A gente testa também e vê pesquisa, tem várias pesquisas aí publicadas, você continua tendo Bolsonaro de um lado e esquerda de outro. Quer dizer, ainda não tem um nome forte de esquerda, enfim, o nome que tem voto é o nome do Lula, mas que, enfim, dificilmente vai conseguir ser candidato por conta das combinações de todos os problemas, ainda que o PT tenda a insistir na candidatura dele. O que você tem hoje é isso, é o Bolsonaro de um lado, a esquerda de outro, e quando você tem 2 lados gritando muito forte, o centro acaba ficando diminuído, que foi um pouco do que aconteceu em 2018. Eu acho que hoje o cenário base a olhos de 2020 sobre 2022 é de novo essa briga de 2 extremos com o centro reduzido. E é aí que entra a tentativa do Dória, do Witzel, com nomes de se colocar para aparecer nesse meio, e do Rodrigo Maia, não como nome candidato, mas de tentar construir nesse espectro uma posição centrada de valorização da política e de, digamos assim, para romper essa polarização. Mas, de novo, é difícil você romper essa polarização, apesar da saída ser essa. Vamos tentar a união do centro, ter um candidato só, olha, Luciano Huck, Dória, como é que fica essa composição? Enfim, é difícil. Acho que você ainda não tem um nome assim que desponta com facilidade, com tranquilidade nesse meio. O Diógenes pergunta aqui, Cirão da Massa,
O Cirão da Massa, o que ele tenta é pegar esse lado a herança dessa esquerda, né? Mas aí é muito difícil, porque hoje quem tem voto ainda lá é o Lula, pô. O nome que ainda aglutina isso é o nome do Lula. E aí o Cirão tenta entrar ali batendo no Lula, como ele tentou em 2018, mas aí você cria um problema, porque essa transferência acaba não acontecendo. Assim, a esquerda é difícil de se unificar, né? Assim, muita tentativa e pouca possibilidade de união por ali. 2018 poderia ter tido, quer dizer, o Haddad e o Ciro concorrendo juntos, acho que teria sido um problema maior ainda, com mais chance de êxito do que o Haddad sozinho pegando a transferência de voto do Lula. Mas acho que o que a gente vai ter, assim, o que se aventa para 2022 é, de novo, uma polarização dessa, Bolsonaro de um lado, a esquerda do outro, com esse centro tentando aparecer espaço. Tem um fator que pode mudar isso, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem voto, tem prestígio, ele acho que faz esse papel de oposição a essa esquerda do Lula até com mais força, não está chamuscado, quer dizer, o Bolsonaro, o poder faz isso mesmo, né? Você deixa de ser pedra e passa a ser vidraça e começa a tomar pancada, então ele sai menos chamuscado do que o Bolsonaro, que tem sofrido desgaste aí cotidiano e luta contra o desgaste cotidianamente. Então esse nome acho que é um nome que altera esse cenário, que pega voto do núcleo bolsonarista. Eu acho que o nome do Moro entrando nessa disputa é o que tem assim, poder para alterar esse cenário. Moro candidato, né? O que tem assim, de viabilidade? Você tem o Bolsonaro com 2 vagas para ministro do Supremo, né? Que ele pode nomear o Moro, uma agora, outra no ano que vem, uma no fim do ano, outra em 2021, né? Que ele pode nomear o Moro para uma dessas, tiraria o Moro dessa candidatura. Poderia se indispor um pouquinho dentro do Supremo se fizesse isso, porque a gente sabe que desde a época lá da 13ª Vara de Curitiba, o Moro enfrenta a resistência dentro do Supremo, e se ele levasse o Moro para lá, seria um para brigar com os outros 10, não com os outros 10, mas com uma boa parte do Supremo. Isso desgastaria o Bolsonaro lá dentro, para o resto das decisões que ele depende durante o governo do Supremo. Então também não é uma conta trivial dizer, pô, coloca o Moro no Supremo, isso passou. Mas é isso, acho que a gente tem a direita, tem a esquerda, o Moro é o ingrediente que vai substituir isso, com uma dificuldade do centro se unir. Acho que esse é um pouco do quadro. E, de novo, popularidade de presidente está muito ligada a fator econômico. Se o Bolsonaro supera essa crise, enfim, a gente vai passar por um momento de recessão, alta de desemprego e tal, mas se nos 2 próximos anos, enfim, 1 ano e meio, 1 ano que a gente embicar de novo, a popularidade dele tende a retomar dentro desse modelo, e aí ele disputaria a eleição com algum tipo de, não conforto, mas com um lado robusto lá, que é o que se indicar, se você não tivesse a crise do coronavírus e a gente prevendo a continuidade dessa agenda econômica, você teria o Bolsonaro chegando forte em 22, apesar de todos os pesares e de todos os ruídos, porque a economia estava numa trajetória de recuperação. Se a agenda econômica continuasse nesse caminho, a perspectiva de crescimento era maior, de geração de emprego era maior, então a gente chegaria com o Bolsonaro com uma popularidade perto dos 40%, 45% em 2022, que é mais do que suficiente para conseguir a reeleição. Enfim, o cenário do corona muda, porque a gente vai ter recessão, vai ter queda de emprego, a popularidade dele tende a sofrer com isso também, enfim, mas acho que não altera muito esse quadro por enquanto, a não ser que a gente tenha um desastre, né? Assim, a gente está falando daqui 2 anos e meio, na política 2 anos e meio é uma eternidade, mas acho que não altera muito esse quadro. Existe espaço ainda para essa polarização, com alguém tentando quebrar pelo centro, mas com dificuldade, a esquerda com dificuldade de se unir também. Acho que a gente caminha um pouco nesse sentido, e com o Moro como elemento que pode bagunçar a briga inteira. Legal. Paulo, eu tenho ainda mais uma pergunta que eu vou usá-la quase como um discurso de encerramento aí para você responder, que eu acho que você vai gostar de ouvir. Mas antes de eu soltar ela aqui, eu queria primeiro agradecer, tá, em nome da Investmart, tá, essa hora aí que a gente passou junto, foi com certeza muito enriquecedora. Foi a primeira live que a gente fez, foi 100% política. A gente acaba discutindo política, mais política monetária quando conversa com os economistas, com os gestores. Mas essa foi a primeira live 100% política, então agregou muito. Então, muito obrigado por isso. Tá? Sabe que as portas da Investmart estão eternamente abertas para você conversar com a gente de novo. E aí, já agradecendo em meu nome, Marcel, da Investmart, todo mundo que está aqui até o final, a minha pergunta Brasil no cenário político nos próximos anos.
Você está otimista, cauteloso ou pessimista, e por quê? Eu acho que a gente tem de estar cauteloso, porque, assim, eu diria que por um curto prazo, exceto, assim, tirando o coronavírus da frente, a perspectiva, pensando na agenda econômica, tá? Era uma perspectiva de agenda encaminhada. A gente teve, assim, o ajuste inicial realizado. Tudo bem, você pode discutir o tipo de reforma da Previdência que você precisava, mas, assim, era o principal gasto a ser atacado. Isso foi atacado e você tinha uma continuidade de agenda aí. Você pode criticar o nível dela, a efetividade, mas estava embicado numa direção assim, que ia trazer crescimento. Então, apesar dos ruídos, acho que a gente estava num ambiente que a política ia conseguir superar os ruídos para tocar essa agenda. Essa era a nossa visão. Com o corona, acho que a gente muda um pouquinho esse drive da política, quer dizer, a política que estava embicada e estava, assim, essa agenda de reforma do Estado, que estava sendo considerada como o norte a ser perseguido, sofre essa interrupção e acho que o retorno dela não é tão trivial, não é tão evidente para frente. Então, acho que a gente corre um pouco de risco, como a gente mencionou aqui algumas vezes, que esse momento de gastança, que é necessário agora mesmo, mude um pouquinho o drive para frente. Os ruídos estão crescendo por conta desses ajustes necessários. Então, acho que o outlook fica um pouquinho menos otimista e um pouco mais cauteloso pelas mudanças que a gente teve aqui. Mas, quer dizer, acho que para longuíssimo prazo o caminho continua semelhante, mas para esse curto, médio prazo, acho que a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Os riscos a serem monitorados cresceram um pouco mais. Antes a gente tinha só essa relação política, né, desgastada, não só, mas principalmente essa relação política desgastada, tentando entender se a agenda de reforma sobreviveria a esses ruídos diários. Agora você tem um pouco do risco de descontrole nesse momento e do retorno não ser tão tranquilo. Então, acho que para o curto, médio prazo, acho que é um pouco mais de atenção. Legal, Paulo. Então, depois desse recado, né, vamos ficar todos atentos aí, porque não tem nada como previsto, nada claro em Brasília. Pô, mas eu agradeço, Marcel, Bruno, todos vocês aí da InvestSmart. O que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição. Foi um prazer, pô, muito bom o papo. E sempre que vocês precisarem, a gente está aqui às ordens para conversar. Legal, Paulo. Beleza, Paulo. Cara, muito obrigado mesmo pela sua presença também. Gente, obrigado a todos que participaram. Não esquecendo também de qualquer coisa, acessar lá o Instagram, InvestSmart. Acompanha lá que muitas das informações que a gente vem tentando trazer por conta dos eventos, a gente está postando lá, e também as lives que estão ficando salvas lá no nosso YouTube, né? Então, vai ter Guilherme Benchimol, semana que vem tem Guilherme Benchimol. Então, o pessoal que está aí até agora vai ter live com o Guilherme semana que vem. Então, fiquem de olho nas redes sociais lá que a gente vai lançar a data e vai ter inscrição essa, tá? Porque essa a gente vai só para 500 pessoas. Tá ótimo. Paulo, maravilha. Valeu, gente. Até respondendo ao Paulo Martins aqui. Paulo Martins, e o dólar? Essa de manhã agora foi completamente política. 4 horas da tarde a gente tem mais uma live com o Anel. Lá a gente vai tocar um pouco nesse assunto. Pô, mas o que eu escuto dos economistas é que, assim, tentar acertar dólar só serve para manchar a imagem dos economistas, porque é difícil, né? Exatamente, né? Literalmente você jogar a pedra no escuro. É isso mesmo. Mas valeu, gente. Obrigado aí pelo papo, obrigado pela companhia. Parabéns aí pelo conteúdo que vocês têm produzido. Obrigado mesmo. Obrigadão, Paulo. Um grande abraço a todos. Valeu. Bom tchau, dia. tchau. Valeu.